Senhores, bom dia. Está muito fraco, bom dia. Poderia ser com melhor qualidade. Vamos fazer o seguinte, ao invés de falar bom dia para mim, você fala bom dia para o seu colega. Aperta a mão dele e fala bom dia. Bom dia, amigo. Isso, aperta a mão dele. Muito bem. Como o colega de trabalho de vocês já falou, meu nome é Daniel Andrade e eu represento o Serviço Educacional Lar e Saúde de São Paulo. O Serviço Educacional é um órgão de utilidade pública federal que realiza esses programas no Ministério do Exército, Aeronáutica, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e algumas indústrias no país. O programa que vocês irão assistir tem o nome de Qualidade de Vida e os Recursos Naturais de Saúde. É um programa que nós estamos fazendo já há alguns anos na região de São Paulo, Rio de Janeiro. E esse programa tem como intuito informar você sobre os aspectos que destroem a nossa saúde, para que você, baseado nisso, possa então prevenir-se de um monte de problemas de saúde. Antes de começarmos sobre esse assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando você quer medir a qualidade de um produto, como é que você faz? Quais são os critérios usados para saber se um material é bom ou não? Aqui na Embraer, especificamente falando, nós queremos, inclusive, agradecer o convite feito pela Embraer para que estivéssemos aqui. E eu quero perguntar para vocês, como é que se mede a qualidade de um avião? Você fabrica um avião, como é que sabe se ele é bom ou se não é? Quando ele voa? Se ele voa bem e não cai, é um bom avião, não é assim? Se economiza combustível, também é um aspecto de ser um bom avião. Agora, veja só, como é que se faz para medir a qualidade de vida de uma pessoa? Através do dinheiro que ela ganha? Da quantidade de dinheiro que ela tem no banco? A quantidade de automóveis que ela tem? A quantidade de bens que ela tem? Não. A qualidade de vida de uma pessoa se mede pela saúde que ela apresenta. Baseado nisso, vamos ver com vocês então quais são os aspectos, tanto emocionais quanto físicos, que destroem a nossa saúde. Nós sabemos que o ser humano é feito de duas partes. Nós podemos ver os aspectos emocionais, vamos colocar aqui os aspectos emocionais e os aspectos físicos. A ciência tem descoberto algumas coisas interessantes, e uma das coisas interessantes que descobriu foi o seguinte: quando você se encontra num estado emocional de alegria, satisfação, bem-estar, dentro do seu cérebro se produz uma substância que foi denominada endorfina. A palavra endorfina vem do grego e significa o seguinte: endo significa dentro, morfina, substância analgésica, ou seja, uma substância analgésica produzida dentro do nosso próprio cérebro. Isso acontece quando você está em situações de alegria, de bem-estar, de satisfação. Quando você está triste, deprimido, angustiado, abatido, não se produz endorfina, mas se produz uma outra substância chamada adrenalina. O que é a adrenalina? A adrenalina é uma substância produzida nas glândulas suprarrenais que tem como objetivo te dar força e energia numa hora específica que você precise dela. Exemplo, você está caminhando na rua e de repente um cachorro na calçada olha para sua cara, gosta de você e começa a latir do seu lado e corre atrás de você. O que o indivíduo faz? Corre também. E já reparou que ele corre mais do cachorro? Nesta hora, a pupila dos olhos se dilatam e uma grande quantidade de sangue é enviada então para a musculatura, para que o indivíduo tenha força e energia para correr. Ele pula por cima de muro, passa para cerco de arame e nem vê, porque nestas horas ele está usando a adrenalina. Mas quando você está triste, angustiado, deprimido, abatido, com raiva, com ódio, revoltado com a vida, a mesma adrenalina é lançada na corrente sanguínea, só que desta vez ela não é utilizada. E agora então ela começa a destruir o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico é um conjunto de células contidas em nosso organismo que tem como objetivo defender o nosso corpo. Infecções, bactérias, vírus, fungos que tentem penetrar o nosso organismo. Quando você, por exemplo, corta o dedo, você está mexendo nas ferramentas, corta o dedo, sai sangue, porque o sangue está levando lá nutrientes e oxigênio para aquelas células da região.
Mas neste mesmo sangue tem também as células de defesa. Linfócitos, fagócitos, leucócitos, monócitos. São células de defesa para defender o seu organismo. Se caso entrar bactéria aqui, elas estão ali presentes para destruir. Tanto é que se você corta o dedo, você tem um bom sistema imunológico, cicatriza rápido. Se o seu sistema imunológico é baixo, leva tempo para cicatrizar e às vezes fica lá infeccionado muitos dias. Né? Então, baseado nisso, nós sabemos então que a adrenalina destrói o sistema imunológico e a endorfina fortalece o sistema imunológico. Na Segunda Guerra Mundial, eles observaram uma coisa estranha. Um soldado guerreando, um soldado americano guerreando, levou um tiro no dedo e perdeu um dedo indicador esquerdo. Então, suturaram o dedo, mandaram para a enfermaria e lá ficou durante 3 dias. Durante os 3 dias que esse soldado ficou na enfermaria, ele gritava de dor. Um outro soldado foi pego por uma granada e a granada arrancou-lhe a perna inteira. Também foi levado para a enfermaria. Só que esse soldado que perdeu a perna não gritava de dor. E os médicos acharam estranho aquilo, mas depois de 3 dias deduziram por quê. O camarada que perdeu um dedo sabia que ia voltar para a guerra, enchia o sangue de adrenalina e ficava preocupado, angustiado. O camarada que perdeu a perna sabia, eu vou embora amanhã. Aspectos emocionais que destroem o nosso organismo. Agora, baseado nesses aspectos, eu quero relacionar com vocês algumas coisas estranhas. Você talvez já tenha tido essa experiência. Um colega seu chegou para você e falou assim: lembra do amigo que trabalhava lá, o colega nosso trabalhava naquele setor tal? Ah, lembro, ele saiu da fábrica, né? Saiu. Ele morreu semana passada. Ué, morreu do quê? Morreu de desgosto. Já ouviram essa doença, desgosto? Que doença que é essa? Quando você fala desgosto, que doença que é essa? Depressão, angústia, tristeza, melancolia. Isso deixa o cara para baixo. Ao mesmo tempo que ele está para baixo, está acumulando no organismo uma grande quantidade de adrenalina. A adrenalina destrói o sistema imunológico e essa pessoa morre. Outro exemplo prático. O camarada vai ao médico fazer um check-up. Chegando ao médico, o médico pede então exames. Né? Todo médico tem consciência, vai pedir exame para depois dar o diagnóstico. Já o indivíduo está com seus 45, 50 anos, ele vai então e pede um monte de exames. Exame de coração, de sangue, de fezes, de urina. E todos os exames prontos é levado ao médico, o médico chega, começa a olhar os exames e averigua que aquele senhor, o senhor João, vamos denominar o senhor João, e tem uma boa saúde, só que tem um detalhe que tem que ser resolvido. Este homem tem um câncer no intestino. E um rastreamento aqui computadorizado está mostrando isso. E o médico agora tem que chegar para essa pessoa e falar: o senhor João, o senhor tem um câncer. Como é que se fala para uma pessoa de 60 anos que ele tem um câncer? Você escreve um papelzinho ou fala diretamente? Porque tem que avisar ele, não tem como esconder. Mesmo porque se ele não souber, não tem como resolver o problema. Então o médico chega e fala assim: senhor João, o senhor tem um problema de saúde que nós temos que tratar. Doutor, aposto que é pressão alta. Eu falei: não, a pressão está boa. Então é colesterol. Não, também colesterol não. Não deve ser diabetes, a família inteira quase tem. Não, também não é diabetes. O senhor tem um câncer. Aquele negócio que mata. Não, calma. Eu já faz 10 anos que o senhor está com câncer. Quando ele diz 10 anos, é porque o camarada fica calmo e saber, não morri até agora, não vou morrer mais. Depois ele pensar assim. E além disso, ainda fala: esse câncer só mata 90% das pessoas que tem. Gente, o indivíduo fica preocupado, fica angustiado, fica batido, começa a pensar assim: ó, quem será que minha esposa vai arrumar depois que eu casar? Depois que eu morrer? Quer dizer, a coisa fica preta. Preocupação para ele se torna um problema, porque a adrenalina vai ser lançada na corrente sanguínea todos os dias a partir de então. Ele que viveu 10 anos com o câncer e não sentia nada, agora quando fica sabendo, não dura nem um ano. Pode fazer as contas para vocês verem. É um absurdo, porque a mente dele começa a trabalhar contra ele. São as doenças chamadas doenças psicossomáticas, que matam as pessoas sem as pessoas saberem. Então vocês vejam, isso está acontecendo todos os dias, e nós estamos aí olhando as coisas acontecendo. O nosso organismo, no sistema de defesa, tem um tipo de célula específica chamada linfócito T4. Linfócito T4. Esta célula é o comandante do sistema de defesa.
quando existe um problema qualquer, ela se comunica com as outras células e avisam que está havendo uma infecção, e então as células se locomovem para lá. O vírus da imunodeficiência humana só tem preocupação com essa célula aqui. Destruindo essa, as outras não fazem nada. E a pessoa morre de AIDS. Mas uma vez que a adrenalina é lançada na corrente sanguínea, ela destrói tanto uma quanto as outras. E as pessoas morrem disso. Agora vocês observem em que situação nós nos encontramos. Você nasceu para viver, não é isso? Alguém quer morrer aqui? Não. Mas quando você se depara com a morte, o que acontece? Você fica triste. Morreu alguém na sua família lá no Japão. Você soube aqui, você fica triste, angustiado, batido. Adrenalina no seu sangue. Você, quando está com seus 20 anos, nem pensa em morte. Mas quando chega nos 40, começa a falar para você assim, a vida começa depois dos 40, vai ser conversa furada, hein? Quando chega nos 45, você lembra que seu avô morreu com 60. Gente, as coisas começam a se complicar. Cada dia que passa. E quando você vê as pessoas morrerem, fica preocupado com a morte. Acaba morrendo mais cedo. Um outro fator extremamente perigoso para nós é o tal de relacionamento conjugal. Estou colocando aqui para vocês não esquecerem. Relacionamento conjugal. Quando o indivíduo vai se casar, quais são os critérios usados para se arrumar uma companheira ou um companheiro? A história funciona mais ou menos assim, olha. O camarada arruma uma lanterna boa de 1000 watts e começa a caçar no escuro. E tem um detalhe, se não tiver lanterna não acha não, viu? E o cara começa a procurar. A moça também. E um dia se encontra então um camarada. Esse camarada é perfeito. Bonitão, tem dinheiro e tal. Esse é bom. O cara é mais feio do que bater em mãe, mas eu acho bonito. E vai casar com ele. Idealizou-se o príncipe encantado e achou. Nunca ninguém encontrou, mas ela achou. Deu sorte. E a moça a mesma coisa, né? A moça faz isso e o rapaz faz isso. O rapaz acha a moça lá, é mais chato que bater do que dançar com a irmã, mas ele gostou dela, vai casar com ela. O príncipe encantado e a bela adormecida são encontrados quando o camarada quer casar. Agora você olha só e perceba o que está acontecendo. Você se casa com uma pessoa de sexo diferente, de temperamento diferente, criada por pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, lugares diferentes e às vezes situação financeira diferente. E junta-se os dois. E tem que dar certo, porque se não der certo, você vai entrar em problemas. Não é assim? Agora, a psicologia dividiu o ser humano em 4 tipos de pessoas diferentes, distintas. São elas, as pessoas sanguíneas. Isso aqui é bom vocês mentalizarem bem, para vocês descobrir qual que é o seu temperamento. Quem são as pessoas sanguíneas? As pessoas sanguíneas são aquelas pessoas extrovertidas, alegres, gostam de conversar, bater papo, tirar sarro das pessoas. Mas além de ter essas virtudes, essas pessoas são meio assim desorganizadas, meio desajeitadas, não se preocupam muito com as coisas, sabe? Aquele cara meio desajeitado que você conhece, enrolado, é esse aí, sanguíneo. Todos têm as suas virtudes e os seus defeitos. Por outro lado, nós temos os coléricos. Quem são as pessoas coléricas? São aquelas pessoas sérias. Aquelas pessoas que você não pode ficar muito brincando com ele, não gosta de brincadeira, não gosta de conversa furada. Não gosta que tire sarro dele também quando o time dele perde. Fica nervoso, fica bravo. Mas além de ser nervosão, bravão, ele também é um cara extremamente firme, rígido. Se você marcou um compromisso com ele, se ele marcou com você, pode esperar, ele vai. Ele é firme, firmeza. Tá? São pessoas de opinião. Além dos sanguíneos e dos coléricos, nós temos também as pessoas que são denominadas fleumáticas. Quem são as pessoas fleumáticas? As pessoas fleumáticas são aquelas pessoas que gostam de pensar, pessoas intelectuais, que não fazem as coisas assim de qualquer jeito, não. São todas organizadas, arrumadas. Você chega na sala do chefe que é fleumático, as coisas tudo no lugar, arrumadinho, direitinho, não tem poeira na mesa, não tem nada, papel jogado, nada disso. Tudo arrumadinho. Ele gosta de detalhes. O chefe reúne o povo para fazer uma palestra e
sugere uma coisa: escuta, vocês não acham que essa sala com essa cortina azul está muito quente, muito escura? O que se nós mudarmos a cor da cortina e botar a cortina branca? Aí o sanguíneo, que gosta de conversar, começa a perguntar para os outros, ajudar o chefe. Escuta, o que você acha da cortina branca? O que você acha? Fala para ele aí. Começa a pedir opinião. Ele é assim, gosta de entrar. É o entrão que você conhece, é aquele cara entrão. Aí, o colérico fica quieto, lá no fundo quieto, não fala nada. Aí o fleumático entra na conversa e pergunta assim para o chefe: escuta, quem é que vai doar as cortinas? Bom, porque eu não vou dar dinheiro no meu bolso para pagar. Eu quero saber quem vai doar. Agora, o senhor não acha que a cortina azul foi colocada de propósito? Porque se colocar branca vai sujar tudo. É o cara que pensa, que gosta de mentalizar as coisas, não faz as coisas de qualquer jeito, não. Não é igual o sanguíneo. Escuta, vamos lá na praia, vamos, quer ir agora, vamos agora, já vai junto. O fleumático não. O fleumático pensa: será que tem combustível no meu carro? Será que não tem? Será que tem dinheiro para gastar? O sanguíneo não, ninguém sabe se tem ou não tem, ele gasta os outros. Mas o fleumático pensa. Aí, por último, nós temos então as pessoas que são chamadas melancólicas. Quem são as pessoas melancólicas? As pessoas melancólicas, aquele camarada que você está entrando na fábrica com ele, colega seu, você vai nas coisas: ei, Miguel, como é que tá? Tudo jóia? Jóia nada, eu tô uma dor de estômago desgramada hoje. Não sei o que é. Aí você fala para ele assim: toma um antiácido. Ah, já tomei, não adiantou, acho que vai virar um câncer logo. O cara é extremamente negativo. Se é ele que está na reunião das cortinas, ele fala assim: ah, mexe com isso não, vai levar disso. Gente, o cara é negativo. Só que tem um detalhe: ele tem uma particularidade que os outros não têm. Ele é um cara extremamente organizado e extremamente fiel. Se você tem um camarada amigo seu que é melancólico, na hora do perigo ele socorre você, ele mora no seu lugar. Mas se você tem um colega seu que é sanguíneo, na hora ele corre lá com você na mão. Tá? E assim então funciona. Agora vejam bem e me respondam: o que acontece se você pegar um camarada sanguíneo que é todo desarrumado, desajeitado, bagunçado a vida dele, casar com uma mulher fleumática toda organizada? O cara chega todo sujo em casa e joga a roupa em cima do sofá que a mulher arrumou o dia inteiro. Flex no fogão. Assim, sapato de baixo em qualquer lugar, joga no canto lá. Vai ter problemas, não vai? Mas maiores problemas terá se pegar um cara colérico que não gosta de conversa furada e casar com uma mulher melancólica e reclamando da vida. Então imaginou ser um cara colérico, você não gosta de injeção de saco, aí essa mulher todo dia que chega em casa tá lá. O que acontece? Hora certa. E aí começam os seus problemas. Porque você se casou e prometeu lá que vai amar ela. Amar ela não, vai amá-la. Na tristeza e na alegria. Na saúde e na doença. Ou seja, enchendo o seu saco ou não, você vai ter que aguentar. Aí as coisas se complicam. Aí começam a aparecer os problemas. Aí você sai de casa brigado com a sua mulher e vem para o trabalho. Como é que você se passa o dia? Você passa um dia legal, tranquilo, dando risada, alegre, contente, satisfeito? Ou chega lá, fica lá arrebentado o dia inteiro? Toda vez que você vem para cá e fica remoendo o problema da sua casa, adrenalina no seu sangue. Toda vez que você briga com um amigo seu, fica lá angustiado, adrenalina no seu sangue. Você está com raiva do cara, adrenalina no seu sangue está caindo, não é do dele. Tem um provérbio antigo, que está escrito na Bíblia, no livro de Provérbios, se eu não me engano, capítulo 23, versículo 17, diz o seguinte: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos do cara. E é uma grande realidade. E eu vou explicar para vocês por que cientificamente. Eu tenho aqui, nas minhas mãos, um pedaço de limão. E com esse pedaço de limão eu vou explicar para você como é que funciona o esquema. Quando você pode fazer um teste na sua casa. Você pega o limão, vê se ele tem bastante caldo. Tem, isso aqui tem. Aí você dá uma chupada no limão. Quando você chupar um limão, a primeira coisa que você descobre é que ele é azedo. Porque tem ácido ascórbico, ácido clorídrico. Esse ácido tem constituição azeda. Então, quando você chupa o limão ao cair na mucosa da boca, a pupila gustativa envia uma mensagem para o cérebro dizendo: comandante, está azedo. O cérebro, em frações de segundo, reverte a mensagem dizendo para as glândulas salivares: libera a saliva aí. Aí as glândulas salivares jogam saliva. A saliva dilui o ácido e não queima a sua boca.
Isso tudo é feito em frações de segundo e talvez você nunca tenha percebido isso. Você precisa apertar o botãozinho, faz tudo sozinho. Agora, interessante não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte, eu chupo limão, lógico, minha boca enche d'água, cheia de saliva, para poder diluir o ácido. Agora, vocês não chuparam, por que estão com a boca cheia também? Por quê? A maneira como você pensa influencia no seu físico e causa reações físico-químicas no seu organismo. Se você pensa no limão, as suas glândulas suprarrenais liberam, aliás, suas glândulas salivares liberam saliva. Se você pensa em problemas, em morte, relacionamento conjugal, problema com seu filho, problema com seu olerite, problema de um monte de coisa na sua cabeça, as suas glândulas suprarrenais liberam então adrenalina. Só que você não vê. E essa adrenalina destrói o nosso sistema imunológico. Que uma vez destruído, começam a aparecer as doenças e você não sabe de onde. Então, antes de você pensar qualquer coisa, pense. Pensamentos positivos transformam-se em saúde. Pensamentos negativos, doenças. Ok? Muito bem. Estes são, então, alguns aspectos emocionais que destroem o nosso organismo. Vamos falar agora sobre os aspectos físicos, que podem, então, diretamente destruir a nossa saúde. Os aspectos físicos é um pouco mais fácil de entender e de praticar. Porque se você tem problema de relacionamento com a sua esposa, a única maneira de resolver é primeiro descobrir qual que é o seu temperamento. Eu sou sanguíneo, sou colérico, sou fleumático, sou melancólico, qual que é o meu temperamento? Quais são as minhas características? Depois descobrir qual é o temperamento dela. Qual que é o temperamento dela? Ela é sanguínea, colérica, melancólica, fleumática? Se ela é colérica, você não chega lá tirando sarro dela, porque ela não gosta disso. Se ela é melancólica, vive reclamando da vida, se você dá ouvido, você está perdido. E vice-versa. Então isso não pode acontecer. Agora, a única maneira de você resolver é conhecer um pouco mais sobre temperamento. Isso você só vai conhecer lendo. Não se ensina em escolas, não. Você tem que ler. E é a ideia que eu dou para vocês. Eu não aprendi na escola e na faculdade, não. Eu aprendi também lendo, observando, pesquisando. E é o que nós temos que fazer. Se você quer ter êxito na vida, procure saber um pouco mais sobre temperamentos. Você vai se dar melhor com a sua esposa, com seus filhos, com seus colegas de trabalho e vai ter menos problemas. Ok? Vamos falar agora então sobre os aspectos físicos que atingem diretamente o nosso organismo. Muito bem. Quero lhes fazer a segunda pergunta. Do que você é feito? Do que o senhor é feito? Do que o senhor é feito? Outro dia eu fiz uma pergunta dessa no grupo Vilares. Tinha lá uns 60 funcionários assistindo. Eu perguntei, do que vocês são feitos? Aí um rapaz levantou na frente e falou assim, professor, eu não sei do que eu sou feito, mas meu colega aqui eu sei. Disse para ele, fala, esse meu colega aqui é feito de cerveja, coxinha e cachaça. Ele só come isso todo dia. Mas eu sei que vocês sabem que o ser humano, que essa máquina aqui, que é a máquina mais perfeita do universo, uma das máquinas mais perfeitas do universo, ela é composta de 100 trilhões de células diferentes. Estas células, automaticamente, são compostas 70% de água e 30% de química sólida, como potássio, ferro, cálcio, magnésio e assim por diante. Agora, se você é feito 70% de água, você não acha que você precisa tomar água todos os dias? Claro. A quantidade certa de água necessária para o ser humano todos os dias é uma média entre 8 a 10 copos diariamente, tomados sempre nos horários fora de horários de refeição, meia hora antes ou 2 horas depois. Agora tem um detalhe, se você não costuma tomar 8 copos de água por dia, você está doente. Olha só o que a abstinência de água faz com o indivíduo. Os cabelos se tornam ressecados, quebradiços, cheios de pontas. Às vezes começa a aparecer caspa, seborréia, você não sabe de onde que vem, né? Pode ser falta de água. A
pele cheia de manchas, cravos, furúnculos, espinhas, ressecadas. Pode ser falta de água nas células. Os rins, que têm como função filtrar todo o seu sangue a cada 6 minutos, para manter a qualidade do sangue, porque esse sangue vai alimentar 100 trilhões de células através da corrente sanguínea. Esse sangue, ao passar pelos rins, é filtrado e tirado de lá o excesso de sais minerais, excesso de ácido úrico e excesso de toxinas. Porque se ficar aqui na corrente sanguínea uma grande quantidade de sais minerais, eles vão ser condensados em cristais e depositados no cantinho dos rins. Aí então dá o tal de cólica renal, pedra nos rins. O camarada vai ao médico, o médico então dá-lhe uma injeção de... Do quê? O camarada até sabe, né? Dá uma injeção de Buscopan, que é um analgésico para sair a dor, e fala para você, você tem pedra nos rins, tem que fazer uma cirurgia. Ué, doutor, mas eu nunca comi pedra? De onde que vem as pedras nos rins? Excesso de sais minerais que não puderam ser filtrados porque não tinha água suficiente no organismo. O ácido úrico é lançado e condensado então nas articulações, onde são depositados e começa então a provocar problemas de saúde. Artrite, artrose, gota, reumatismo, bursite. Começa a provocar infecções nas juntas. Aí tem que juntar o cara e jogar fora, porque está sem solução. Tá? E o pior, o intestino fica ressecado. O indivíduo come 3, 4, 5 vezes por dia e vai uma vez por semana no banheiro. Tá certo isso? Não tá. Quando você come qualquer coisa, vamos supor aqui um pratão de comida, arroz com feijão. No seu intestino, uma vez que a comida passa para o intestino, começa a ser sugadas pelos vasos capilares que estão no intestino com o intuito de sugar os nutrientes e jogar no sangue. Uma vez jogando no sangue, vai alimentar quantas células mesmo? 100 trilhões de células. Estas células recebem então os nutrientes. Mas quando essa comida fica aqui presa por 2, 3, 4 dias, ela apodrece, se transforma em fezes. E essas fezes aqui dentro estão sendo também sugadas. Só que nas fezes não tem mais nutriente, só tem toxinas. E as toxinas são lançadas na corrente sanguínea e vai alimentar 100 trilhões de células. Inclusive os neurônios, que são as células do cérebro. Aí, você vem trabalhar alegremente, contente, satisfeito com a sua vida, porque afinal de contas você trabalha na Embraer. E aí então você passa pela sala do seu chefe e observa que o seu chefe não está muito legal. Você pensa assim, deve ter brigado com a esposa. Está nervoso, cara. Ou então está devendo muito, está com muita dívida. Fica preocupado, fica nervoso, irritado. Aí ao invés de entrar, você nem entra, você passa direto. Você não quer confusão com o seu chefe. Aí então lá na frente um colega seu está vindo pedir autorização para o chefe para ele sair mais cedo. Aí você dá um conselho, ó, se você não ir na casa do chefe não. O chefe hoje está enfesado. Em significa dentro, fezado, cheio de fezes. Ou seja, o cara está cheio de fezes dentro. As fezes estão sendo sugadas, jogadas no sangue, e esse sangue leva os nutrientes, ou seja, toxinas, para o cérebro fica confuso, fica irritado. Cuidado quando você falar que alguém está enfesado. Cuidado. Tá? Pode ser que não esteja enganado. Mas é exatamente isso que acontece. Então isso aí mata o indivíduo porque intoxica as células, destrói o camarada. Tá certo? Então a água é importantíssima para nós devido a isso. Além da água, e aqui um detalhe, no máximo 2 copos por vez, tá? Muita água, dilata o estômago. E nunca gelada, gelada arrebenta com o seu aparelho digestivo. Temperatura ambiente, no máximo 2 copos. Quer tomar bastante água? De hora em hora 2 copos. De meia hora 2 copos, tudo bem, mas 3, 4, 5 litros de uma vez faz mal para a saúde, tá? Tudo demais faz mal, você sabe disso, né? Além da água, nós vamos falar também um pouquinho sobre o sono. Nós precisamos dormir uma média de 8 horas por noite. De preferência, dormirmos antes da meia-noite, porque todas as horas dormidas depois da meia-noite equivale a metade do tempo. Então, se você dorme às 10 horas da noite e acorda às 6 da manhã, dormiu bem pra caramba. Você vai acordar disposto, animado, tranquilo, sossegado. Mas se você for dormir 2 horas da madrugada, ficou assistindo lá o 25ª hora, é isso? Esse negócio aí.
vai acordar quebrado. Aliás, nas indústrias do Brasil, a maioria dos acidentes de trabalho acontecem justamente na segunda-feira. Sabe por quê? Sexta-feira o cara vai pro seresta, até tantas da noite. No sábado, bailão, até tantas da madrugada. Domingo, cervejada, casamento, aniversário, até tantas da noite. Ué, não dormiu? Aí na segunda-feira fala na fábrica assim: ei, segunda-feira pesada, brava. Não é a segunda-feira que é brava, é a sexta, o sábado e o domingo são bravos. Que arrebenta o camarada e não consegue dormir. Então ele fica nervoso, fica esgotado, fisicamente e emocionalmente. Então quando chega na segunda-feira, no ano de 93, 94, saiu uma estatística dizendo que nós perdemos no Brasil 500 mil dedos em acidente de trabalho provocado às vezes, o cara dorme. Mata na máquina, mexendo até a boca, com sono, o dedão vai para o espaço. Eu vi uma reportagem aí, acho que no Globo Repórter, onde mostrou lá um cara que não tinha mais dedo, só tinha um dedão. O resto tratou só o toco. E estava trabalhando na mesma máquina. Porque às vezes dorme na máquina, tá? Imagina você fazendo um teste de avião e dormir no avião. Aí, simulador não tem problema não, viu? Quem vai viajar no simulador depois. O sono então é primordial. Outra coisa importante, o exercício físico. O exercício físico é importante. Primeiro, porque quando você faz exercício físico, o coração bate mais vezes. Bombeia mais sangue. O sangue nutre melhor as células. Lá tem o oxigênio em grande quantidade e nutriente em grande quantidade. Além disso, ainda produz endorfina no cérebro, dá uma sensação de bem-estar, alivia do estresse e você se sente sossegado, tranquilo. Aliás, tem aí algumas informações que dizem que as pessoas que fazem exercício regularmente têm menor número de infartos, de derrame, de colesterol, de triglicérides e também tem uma performance sexual muito melhor que os que não fazem. Então, se você está com preocupação com esse assunto, procure fazer exercício. Agora, tem um detalhe. Se você não está acostumado a fazer exercício, comece devagar. Alguns anos atrás, o Dr. Cooper, aquele cientista americano, chegou na televisão do mundo inteiro e falou assim: o melhor exercício que tem é o Cooper. Colocaram o nome do exercício de Cooper, que é a corridinha. Né? Todo mundo correndo. Aí morreu lá meia dúzia de infarto e mudaram de ideia. Não é isso aí não. O bom é a caminhada. Outro dia, fazendo palestra na Caixa Econômica Federal em Campinas, uma moça perguntou assim: professor, é verdade que o melhor exercício que tem é a caminhada? Eu falei: é. Por quê? Porque caminhada não tem risco. Você pode caminhar 1 km, 2 km, 10 km, que você não vai ter problema. Agora, tem um detalhe. Quando você vai fazer exercício, lembre-se de 3 coisas. Eu vou colocar aí para você não esquecer. Primeiro, caminhe no mínimo 30 minutos. Menos que isso, não resolve muita coisa. Porque até os 20 minutos, nosso corpo queima glicogênio. E a partir de então começa a eliminar toxinas e gorduras. Faça exercício, de preferência de manhã, e sempre em jejum. Ué, mas não precisa de energia para fazer exercício? Precisa, mas você não jantou ontem? Você dormiu a noite inteira, não gastou nada, por que vai comer de novo? Aliás, quando você está dormindo, o seu organismo, o seu aparelho digestivo, está jogando no tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é aquela pelinha branca que tem por cima da carne quando você come colchão mole, patinho, da pelinha branca por cima. Aquilo chama-se tecido conjuntivo. Quando o boi está descansando, o aparelho digestivo joga ali as toxinas. Então as toxinas saem através das fezes, da urina e da transpiração, do suor. Quando o boi começa a caminhar, ele transpira bastante. Então através dos poros sai as toxinas que estão armazenadas no tecido conjuntivo. A mesma coisa acontece com o ser humano. Se ele vai fazer exercício, vai transpirar, se ele encher o estômago, o aparelho digestivo vai começar a fazer digestão e não elimina toxinas. Então é melhor você ir com o estômago vazio. E terceiro item, quando você fazer caminhada, vá descalço. Aí uma gerente do banco falou assim: mas vai pegar mal? Não, porque, professor, pensa bem, eu sou a gerente aqui da Caixa. Todo mundo me conhece. Imaginou se as pessoas me virem caminhando na rua, descalço, o que eles vão pensar? Eu falei: não sei, depende do tamanho do seu pé. Agora, por que tem que ser descalço? Eu falei: é simples. Quando você instala um chuveiro na sua casa, você não põe um fio terra? Ah, claro, senão dá choque o chuveiro. Quando você instala um fax na empresa, você não põe um fio terra? Não tem que fiar um ferro de 4 metros de profundidade de bronze para poder descarregar energia em excesso? Ah, claro. Você não acha que essa máquina para funcionar precisa de uma grande quantidade de energia?
essa energia acumulada no seu cérebro, para não trazer problemas, ansiedade, pressão para você, ela desce para a coluna cervical, passa pela coluna vertebral e se deposita aqui, nos seus pés, que é o fio terra do ser humano. Por isso que você não nasce de sapatinho quando nasce. Nasce com o pé no chão. Quando você está cansado, estressado, arrebentado, porque trabalhou o ano inteiro, você tira o final de semana e vai para a praia. Na praia você fica lá de paletó, terno gravado na beira da praia? Não, você tira a roupa. Aí o sol entra pela íris dos seus olhos e produz uma substância chamada serotonina, que tem a propriedade de deixar você tranquilo, tranquilizá-lo. Por isso que nos dias de chuva o pessoal está jururu, e de sol o pessoal está alegre, contente, satisfeito. Ao mesmo tempo você tira os sapatos e pisa na areia molhada. Ao pisar na areia molhada, as tensões vão embora. Quando fica tranquilo, calmo, sossegado. Mas as pessoas insistem em colocar um coturno dessa grossura com bico de aço ainda. Vai chamar bastante energia. Doentes. Tá? Exercício é importante. Faça todos os dias, no mínimo 30 minutos por dia. Você vai sentir a diferença logo na primeira semana. Último item. O combustível utilizado pela máquina para fazer tudo isso. O combustível utilizado pela máquina. Como é o seu nome? Osamo. Como? Osamo. Osamo. O senhor tem carro? O senhor quer fazer uma gentileza de vir à frente? De frente para eles, por favor. Nós vamos fazer uma pergunta para, aliás, duas perguntas para o senhor Osamo. Se ele acertar, nós damos um prêmio de brinde para ele. São duas perguntas difíceis, viu? Se ele errar, quem responder ganha o prêmio. O senhor vai viajar, o senhor está de folga no final de semana, vai viajar. O senhor conhece Petrópolis? Não? Vá lá, o senhor vai gostar. Estilo alemão, muito bonito lugar. Esse dia eu fui convidado pela Pelé, nós vamos fazer uma palestra lá em Petrópolis. Muito bom lugar lá. O senhor vai sair de São José dos Campos, mora em São José dos Campos mesmo, às 6 horas da manhã no sábado. Pergunta número 1. O senhor abastece o seu carro quando sai daqui ou quando chegar lá? Primeiro aqui, depois quando chegar lá. Mas para ir tem que encher o tanque aqui. Outro dia eu fiz a primeira vez na Polícia Civil. Eu estava fazendo palestra na Polícia Civil, chamei o delegado à frente. Doutor, por favor. Duas perguntas para o senhor. Se o senhor acertar, tem o prêmio. Aí perguntei assim, mesma coisa. O senhor vai encher o tanque do carro quando sair daqui ou quando chegar lá? Claro, quando sair daqui. Por quê? Porque aqui eu posso dar cheque predatado. Segunda pergunta. O senhor vai abastecer o seu carro com álcool ou com gasolina? Depende do carro, né? Mas o senhor tem dois? Um carro é álcool, outro gasolina? É álcool. O senhor é álcool. Muito bem. Então vai colocar álcool? Ótimo. Obrigado, pode sentar. Gente, depois você pega o prêmio lá com o rapaz no fundo, viu, Kleber? Pega o prêmio para ele. Gente, se você tem um carro que é álcool, você põe álcool. Se o seu carro é gasolina, você põe gasolina. Se você tem um avião, você põe querosene. Se você vai viajar 400, 500 quilômetros, você enche o tanque quando sai. Porque senão não chega lá. Por que com a máquina humana as pessoas fazem diferente? Por que essa máquina é tratada diferentemente de como se trata o seu carro, a sua máquina de lavar, a sua máquina de costura, a sua máquina de não sei do quê? Olha só o que está acontecendo. Essa aqui é a pirâmide alimentar do ser humano. As pessoas saem para trabalhar, um exemplo prático, às 6 horas da manhã. E vai viajar durante 4, 5 horas, até o horário de almoço. E depois, por mais 4, 5 horas, até o final da tarde. Não é assim? De manhã o indivíduo sai para trabalhar. 4, 5 horas. O que ele enche o tanque? Água e café. Esse dia o rapaz falou no outro setor. Café e 3 cigarros. Café tem nutrientes? Só tem cafeína, só obriga você a trabalhar na marra. Mas mesmo assim você sai, você aperta bem o acelerador que ele pega, ele sai queimando o pneu. Né?
Trabalha 4, 5 horas até a hora de almoço. Na hora do almoço você vai direto lá para o refeitório e está com a fome lascada, o estômago está roendo de fome. E aí você então bota aquele pratão, ou seja, você bota meio tanque de combustível e inteira com água. Ou com suco de laranja, ou com Coca-Cola, para estragar o que você comeu. Porque tomar líquido das refeições estraga tudo que você come. Vou explicar por que daqui a pouco. E aí você trabalha mais 4, 5 horas. Chega à tarde. À tarde, o camarada que trabalhou o dia inteiro está quebrado, cansado. E aí então ele chega na sua casa, senta-se na sua poltrona lá. Senta não, desmaia, né? Tão cansado que tá. E pede para a esposa ligar a TV. Liga-se a TV. Ele já está cansado fisicamente. Agora vamos cansar também, vamos arrebentar também com o cérebro, com a mente. Aí põe lá no aqui e agora. Lá no aqui e agora ele começa então a observar mortes, crimes, violências, só desgraça acontecendo com todo mundo. A mente dele começa a pensar assim: logo, logo vai ser eu. Isso tudo sem contar os raios catódicos da TV que vai penetrando pelo cérebro e cozinhando tudo lá dentro. Aí ele muda de canal, porque esse canal não presta, tá louco? Tira esse canal. Já tem desgraça esse canal. Aí ele põe lá no SPTV. SPTV começa então as informações da região do Vale do Paraíba, onde vocês moram. E lá vem dizendo assim: demissão coletiva na GM, não sei quantos mil mandados embora. Os professores não vão receber esse e-mail porque não tem graça, ele é a sua esposa que é professor da aula, coitado. Aí você começa a pensar assim: logo, logo vai ser Embraer. Tomara que esse tal de 145 venda, porque senão... problema. Gente, o cara está cansado. Adrenalina no sangue dele. Aí a sua filha chega, joga a mochila no canto e fala: pai, amanhã é dia de pagar a faculdade, você sabia, né? E eu mesmo tô, hein? Aí a sua esposa que está lá na cozinha, aquela que você procurou com lanterna para casar com ela, estava preparando sua janta, grita lá da cozinha: bem, você soube que assaltar a casa da vizinha essa noite de novo? Logo, logo vai ser a nossa. Faça seguro logo. Já falei pra você, tô cansado de falar, depois não reclama. Só problema pra você resolver. Aí depois você tá quebrado, arrebentado mesmo, cansado, a sua esposa percebe que você tá cansado, porque ela não é boba, né? Tá convivendo com você já há 10, 15, 20 anos, sei lá quantos anos. E ela então começa a pensar e, como ela se preocupa com a sua saúde, prepara um bom jantar. Coloca a Serra do Mar dentro do seu prato. Às vezes, por cima, ainda se coloca um ovo frito, que mais parece um sol, tanta gordura que tem. E eu sei que quando você estava na escola, ainda na 7ª, 8ª, primeiro ano colegial, você aprendeu que quando vai se comer alguma coisa, tem que mastigar bem, né? Você sabe disso, né? Sei que vocês fazem isso. O camarada quando vai comer tem que mastigar 66 vezes antes de engolir. E é o que vocês geralmente fazem. Agora, você acha que um camarada que trabalhou o dia inteiro, está arrebentado fisicamente, vai ainda contar até 66 para engolir? Dá-lhe uma colherada e soca a Coca-Cola por cima. Para rodar logo. Ele pensa que lá no estômago tem um liquidificador batendo tudo lá embaixo. E não tem. O coitado do estômago olha para cima e fala: esse cara não gosta de mim mesmo. É querendo arrebentar mesmo. E agora, depois que você está na metade da serra, conseguiu dobrar a serra, que chegou na metade do prato, a sua esposa volta. A sua esposa é fenomenal. Com uma caçarola na mão, e fala assim: bem, você está cansado, você precisa comer, cara, senão você não aguenta. Como é que você vai cuidar dos seus filhos desse jeito? Faz o seguinte: come esse resto de macarrão sobre o almoço para não perder. E choca no seu prato o resto de macarrão. Você se tornou um pouco melhor que a lata de lixo. Para não jogar fora o macarrão e colocar no seu prato. Aí o camarada com o estômago cheio dá uma moleza no cara, dá um sono. Porque o sangue do cérebro desce tudo para auxiliar na digestão, para fazer movimento cristal, para desdobrar aqui, senão não aguenta. Aí o cara vai para a cama.
Chega lá, ele que é bom de cama, deita lá e não consegue dormir. Bom de cama que eu falo é que dorme pra caramba, viu? Não consegue dormir, tem insônia. Fica falando, eu gosto de peitinho de churrasco. Mas ele não estava com sono? Tava, mas por que acabou? Porque o coitado do cérebro não sabe agora se ele faz digestão ou se ele dorme. Porque ele é obrigado a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí começa a entrar em disfunção. Geralmente, quando consegue cochilar, sonha-se. Sonha-se não, tem pesadelo. Ou sonha com um cachorro bravo querendo morder você, ou sonha com um boi querendo chifrar você, e não tem seca, você passa do outro lado, ou então sonha com uma caçarola de carne que você está comendo, não acaba nunca. Eu aposto que alguns de vocês já sonharam com isso. Gente, o camarada dorme desse jeito. No dia seguinte, ele acorda mal-humorado, indisposto, nervoso, enfesado e arrotando azedo ainda. Ele não fez digestão. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 anos, 10 anos, 15 anos fazendo errado. O que acontece com ele? Triglicéridos, pressão alta, coração, diabetes. De onde que vem tudo isso? À toa? Outro dia, fazendo palestra na base aérea em São Paulo, eu perguntei assim, tinha lá 3 médicos, um deles era capitão da Força Aérea, e eu perguntei, capitão, o senhor acha que o número de doenças está aumentando? Ou é o nosso sistema imunológico que está sendo destruído a cada dia? O que vocês acham? Será que as doenças que estão aumentando o número, estão multiplicando? Ou é o sistema imunológico nosso que está cada dia mais para baixo, porque nós estamos fazendo errado? Alguns anos atrás, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá em Cachoeira Paulista, eu fazia palestra para engenheiros, tinha lá uns 50 engenheiros, e eu perguntei assim, quantas vezes os senhores comem por dia? Aí um rapaz assim, esbelto, simpático, bonitão, levantou na frente e falou assim, eu como 3. De manhã eu como bem, na hora do almoço eu como um pouco menos e à noite eu faço um lanche. Porque isso é o ideal, isso é o certo. Isso mesmo, tá certo. Aí do lado de cá levantou-se um baixinho, gordinho, careca. Pensativo com ele mesmo, falou assim, eu só como 2, no almoço e na janta, de manhã eu não tenho fome. Eu devo encher a pança de noite? No dia cedo não sente fome, de jeito nenhum. Mas ele estava preocupado, não era por isso, é porque ele era mais gordo que o outro, comia 3. Tudo bem. Aí lá atrás levantou um gordão, aquele de 12 arrobas que você conhece. E falou assim, professor, eu como diferente. Como é que o senhor come? Eu só como uma vez por dia. Aí uma senhora que estava logo na minha frente, olhou para trás e falou assim, dá para o senhor explicar melhor? Falou, dá. Eu começo às 6 da manhã, só paro meia-noite, eu vou dormir. Além de se comer, isso se ele dormir meia-noite, se ele dormir às 2, é até às 2. Bolo, pipoca, bolacha, biscoito, chocolate, refrigerante, para dentro, tudo que tiver na reta. Tá? Além de comer de maneira errada, ainda se come o produto errado, que é pior. Dizem que quando Deus fez o mundo, Ele colocou no planeta 3 animais chamados varredores. São animais imundos que comem porcaria. Um deles é o porco, você identifica de cara. Come porcaria, deve ser porco. O outro é o camarão. E o terceiro, o chamado urubu. E tem um detalhe, o urubu não come gente. Tá? Para aqueles que não sabiam, fiquem sabendo. O urubu não come gente, quem come gente é abutre. Depois eu explico por quê. O porco come o que tem na terra de porcaria. O camarão come restos de lixo atômico e restos mortais do mar. E o porco é o inspetor que vistoria tudo e está certinho. O urubu. Desculpa, o urubu. Agora vejam só. Tem pessoas aí que se dizem racionais, inteligentes, comendo porco. Bacon, salame, calabresa, presunto, costelinha, o que mais? 1000 maneiras de comer porco. Depois o camarada chama ele de espírito de porco e ele não acredita, acha ruim ainda. Mas vejam só, eu não sei se vocês já repararam, mas eu já fazem 7 anos e meio, quase 8 anos que eu não como carne. Nem de porco, nem de outras carnes. Mas outro dia, fazendo compra no supermercado,
eu observei uma coisa curiosa que talvez você não tenha feito ainda. O pezinho do porco para vender. Se o pezinho de porco é das mãos dianteiras, está partido ao meio. Se é dos pezinhos traseiros, está inteiro. Por quê? Por que não está partido no meio ou está inteiro? O porco tem um dispositivo de secreção externa. Nas mãos dianteiras do porco tem um furo, que vai até o intestino, uma mangueirinha. E através daquela mangueirinha são expelidas as toxinas que estão acumuladas no intestino dele, para não matá-lo intoxicado, porque ele só come porcaria, está tudo podre lá dentro. Espécie de um pus amarelo que sai assim dia e noite. Aí agora as pessoas vão lá com uma caçarola com feijão preto, corta o pezinho de porco e tchum lá dentro. A orelha, que o Berno vai de um lado do outro, fez um furo, para botar brinco, você corta aí e põe numa caçarola de feijão. O rabinho que é banda mosquito. O focinho, que come de tudo, inclusive cocô de gente, também vai dentro do feijão. Isso tudo vai alimentar 100 trilhões de células. Outro dia, fazendo palestra na Confab Industrial, um rapaz se levantou no centro, assim, na plateia e falou assim, o senhor por acaso, perguntou, o senhor por acaso é veterinário? Eu falei, não. O senhor por acaso fez zootecnia? Também não. Ué, com que autoridade o senhor fala mal do porcos então? Eu não entendi nada, fiquei na minha. Aí ele continuou. Ele falou, não, porque eu fiz zootecnia há 4 anos. E uma vez veio um técnico americano nos Estados Unidos fazer uma palestra para nós lá sobre carne suína e falou que o porco tem vitamina, tem proteína, tem isso, tem aquilo. Agora o senhor está dizendo o contrário. Quem está certo, afinal de contas? Na frente de todo mundo. Os diretores da Confab sentados assim na frente. E ele fez a pergunta. Eu fiquei assim, meio tentando descobrir o porquê, não consegui descobrir. Aí, eu falei para ele, olha, eu não sei, o rapaz com certeza está certo no que ele falou para o senhor, porque o porco tem vitamina, tem proteína, essa mulher tem isso e tudo outro. Mas além de tudo isso, ainda tem outras coisas. Tem triquina, que é aquela bactéria que destrói o cérebro do camarada, triquinose. Tem grande quantidade de colesterol, para entupir as artérias e causar uma série de problemas de saúde, de coração, de infarto. Aliás, os alemães são os maiores consumidores de carne suína do mundo e os maiores produtores de infartos também do mundo. Não é à toa, não, tem causa. E um detalhe, além da triquina, além do colesterol, o senhor pega um porquinho pequenininho ainda, light, como apareceu esse dia na televisão, porquinho light, bote ele no seu banheiro, faz um chiqueirinho dentro do banheiro, dê banho nele 3 vezes por dia com sabonete Lux de luxo, de manhã, na hora do almoço e à noite, para ele ficar bem limpinho, e dê só milho para ele comer. Depois de 3 meses o senhor mata ele e manda analisar a carne. Se 1 centímetro cúbico de carne não tiver 30 mil bactérias, eu como o seu porco inteirinho vivo. Gente, o rapaz ficou até roxo de raiva. E eu não consegui entender por quê. Não falou mais nada, ficou quieto, todo mundo ficou naquele ar, assim, de suspense, né? Terminou a palestra, o engenheiro de segurança veio correndo para falar comigo. Professor, senhor, por favor, desculpa a maneira como o rapaz se abordou daquele jeito. Foi um negócio esquisito, chato. Mas é que o senhor também ofendeu o cara. Falei, por quê? Ele é palmeirense? Não, ele não é palmeirense, não. Só que ele cria porco e vem para todo mundo que está assistindo a palestra. Intuito financeiro está matando você, cara. As pessoas estão industrializando, refinando os produtos, jogando na sua mesa, e você está pagando caro por eles e morrendo mais cedo. No começo do ano eu estava em Guarapari, no Espírito Santo. No Espírito Santo tem umas belas praias, águas límpidas, areia branca assim na beira da praia, coisa linda. E você vê as pessoas do Brasil inteiro passando férias em Guarapari, ao invés de se nutrirem, se alimentarem de maneira adequada, para ter bastante saúde, para aproveitar o ambiente, cerveja camarão, para intoxicar o intestino dele. Pode um negócio desse? Agora vejam só, um colega meu uma vez falou, não eu estou dizendo, um colega meu falou, tá? Não vai interpretar errado o que eu vou dizer agora. Um colega meu uma vez falou que os caras só não comeram urubu ainda porque o coitado é preto. Mas logo, pode esperar, vai ter patezinho de urubu vendendo no supermercado. Porque do jeito que está se comendo coisa hoje em dia, é coisa absurda o que se come hoje em dia. Não sei se você ouviu falar, não sei se é na Índia, se é na onde, os caras comem rato com mel. Pega o bichinho pelo rabo assim, mergulha no mel
Não sei. Olha só como que as pessoas estão comendo. De manhã, come bastante? Come inverso. Come assim. Nós falamos que você tem que comer bem de manhã, não é assim? Aí você pergunta para o rapaz, mas o que é comer bem? Aí ele fala, comer bem é tomar café, leite, pão, margarina, queijo e suco de laranja. Tá bom. Isso é comer bem? Será que é? Café tem nutriente? Não. O pão tem nutriente? Também não, porque o trigo, o grãozinho de trigo é composto de 3 partes, farelo, germe e endosperma. Tirou-se o farelo, tirou o germe para fazer a ração de boi e você está comendo agora só a massa, só o amido puro, se transforma em açúcar no seu intestino. Por isso que pessoas diabéticas não podem comer massa, porque transforma em açúcar lá dentro. Então vocês vejam, pão não tem nutriente. Ainda coloca bromado de potássio para apodrecer tudo no seu estômago, dá bastante azia. Passa-se para o leite, que é alimento de bezerro. No leite da vaca tem hormônios específicos para acelerar o processo de envelhecimento da célula de um bezerro. Hormônios femininos animais para um bezerro crescer forte e sadio. Agora o ser humano, que é o único mamífero adulto que mama depois de grande, embora seja filho da mãe, mamando leite da vaca. A margarina é feita com osso moído e soda cáustica. Não vou nem comentar nada, senão você não come mais. E além de tudo é estimulante. Se você não passar no pão, seu filho não come pão. Aí sobrou o queijo, que é nada mais nada menos que leite podre, cheio de bactérias e fungos. Ué, o que eu vou comer então? Já vou explicar o que você vai comer. Gente, no ano de 1988, esse indivíduo que vos fala, que tinha 3 empregos, estava fazendo faculdade, estava construindo, estava casando, estava fazendo um monte de coisa, um monte de dívida, um monte de coisa na cabeça, que não comia direito, que não fazia exercício, que não tomava água, que não dormia de noite porque estava um monte de problema na cabeça para resolver, foi acordado 4 horas da manhã no dia 25 de maio. E aí então, neste dia, fui acordado com taquicardia, 4 horas da manhã, o coração disparou, sem mais nem menos. Tacou uma falta de ar e foi levado às pressas para o pronto-socorro. No pronto-socorro, o médico falou assim para a enfermeira, é taquicardia. Eu entendi assim, é ataque cardíaco. Mais adrenalina no sangue, mais nervoso que a camarada fica. Aí ele fala assim, dá uma injeção de diazepam de 10 mg na veia. Aí ela dá a injeção, sara na hora. Essa injeçãozinha boa essa aí. Até pedi umas 2, 3 para ela para casa e não quis dar. Saí de lá, fui direto para o cardiologista. O cardiologista fez eletrocardiograma, mediu pressão e falou, você não tem nada, pode ir embora. Foi joia, preciso trabalhar mesmo e ó, serviço em cima. E nada de comer direito, nada de tomar água, nada de fazer exercício, só serviço, problemas. Segunda semana, segunda crise, segunda injeção, segundo médico. O médico não dá remédio, não presta. É assim que nós pensamos, né? Nós arrebentamos o nosso organismo fazendo coisa errada, depois corremos ao médico. Meia hora tem que resolver, se não resolver, ele não presta. Outro médico. O mesmo médico falou o seguinte, você não tem nada. Fisicamente você está bom. Vamos trabalhar de novo, serviço em cima. Terceira semana, terceira crise, terceira injeção, terceiro médico. De novo falou, você não tem nada. Assim foi, 3 anos. Depois de 3 anos que eu já estava numa situação que não sabia mais o que fazia, estava até pensando já que era macumba e outras coisas mais, um amigo meu chegou dos Estados Unidos, ele fazia mestrado em saúde pública lá em New Jersey, nos Estados Unidos, e falou assim, olha, você está estressado, você está com desequilíbrio mental e físico, está causando uma série de problemas, médico nenhum vai achar o que você tem. Você precisa se tratar fazendo um programa de desintoxicação orgânica. Limpar o que está atrapalhando o seu organismo. Vou levar você para um lugar. Ele me levou para uma clínica, lá em Itapecerica da Serra, uma clínica de repouso natural. Logo mais lá com estresse, diabetes, câncer, pressão alta, e dizem que o cara sara. Então vamos. Cheguei na clínica 2 horas da tarde. O Dr. Errol Lutz, diretor da clínica, me assentou na mesa dele e falou assim, o senhor por acaso já almoçou? Eu falei, ainda não. Ele falou, então tá bom. Eu falei, por quê? A comida aqui é melhor? Ele falou, não, aqui não tem comida. Como não tem comida? Não, fica calma, é 3 dias só que você não vai comer. 3 dias sem comer? Não mata o cara? Ele falou, claro que não. Mas nada, tem ninguém passando fome 30 anos, não morreu até hoje. Já morreu com 3 dias.
O que mata é comer demais. Nas grandes metrópoles do mundo todo, você vê pessoas desse tamanho, daqui a pouco, infarto, derrame, diabetes, pressão alta, colesterol, matando os caras. Mas comer de menos não mata ninguém, pode ficar sossegado. Aliás, o que o seu cachorro faz quando fica doente? Ele come bastante para ficar forte rápido, para sarar logo? Ou para de comer? Para. Já contou que são 3 dias que ele para? Fica 3 dias sem comer, come capim, vomita na sua varanda e sara. Não é assim? Por que ele come capim? Porque é verdinho e gostoso? Porque no capim tem clorofila. A clorofila faz parte da hemoglobina, que é a composição química do sangue. Purifica, limpa o sangue, desintoxica o sangue do cachorro, a infecção sara e te uma boa. O que você faz com o seu filho quando ele fica doente? Arranca a cinta, dobra em duas, não é assim? Ou come ou vai levar uma surra? Não sara. Com isso eu fiquei contente. Agora, tá certo, o senhor tá certo. Eu que estava ignorando o fato, agora tá certo. Vamos ficar sem comer então. Fui pro meu quarto, descansei aquela tarde, dormi. No outro dia cedo, 6 horas da manhã, abri a porta, um frio lascado no mês de junho, lá no pé da serra, lá em Itapecerica. Um baianinho, desse tamanho assim, falou assim: escuta, vamos, tá na hora do programa. Eu falei: que programa? Programa de desintoxicação. Caminhada, exercício, ginástica, sauna, para desintoxicar o organismo. Ah, bom. Mas e sem comer nada? Ele falou: sem comer nada, para poder jogar para fora as toxinas. Então vamos. Depois de fazer tudo isso, você volta para o seu quarto, toma um banho relaxante, banho morno para relaxar. Quando você sai do banho, em cima da sua mesa tem um bandejão. Não tem comida, mas tem lanche. 2 garrafas térmicas, um copão de suco desse tamanho aqui, e um copinho branco transparente com um pozinho no fundo, que eu pensava que era açúcar. Abri uma garrafa sem que era café, era água quente. Abri a outra sem que era chá, e era chá, de carqueja sem açúcar. Eu falei pro baianinho assim: ó, é o seguinte, se você quiser levar o chá com a água, pode levar, porque isso aí eu não vou tomar não, vou tomar só o suco. Ele falou assim: não, tudo bem, deixa aí, depois você toma. Eu falei: não, vou tomar não, pode levar. Não, deixa aí, depois você toma. Ah, trouxe um limãozinho pra você colocar depois no chá, se você gostar. E botou o limãozinho lá. Aí eu vou tomar só o suco, porque isso aqui não vai rodar não. Estampei o suco. Gente, quando estampei o suco, bateu um cheiro de alho no nariz. O suco era de alho batido no liquidificador, tá até espumando. Aí eu falei assim: você tá de brincadeira comigo, mas tem que tomar esse negócio aqui? Ele falou: não, só toma se quiser sarar. Esse suco de alho é o maior antibiótico natural que existe. Não tem uma infecção que aguente. Tomou, sarou. Desinfeta o seu organismo. Por isso que eu trouxe limãozinho. Se quiser colocar aí, ajuda. Aí você espreme uns 2, 3 limões para poder ajudar mesmo. Não ajuda. Mexe bem, ó, e soca na goela abaixo. Engole rápido, porque senão você vomita. Gente, depois que você toma o suco de alho, o chá de carqueja fica uma delícia. Toma 5, 6 copos em cima do suco. Vai sair aquele gosto horrível. Logo em seguida, você pega o copinho que está com o pozinho branco no fundo, parece açúcar refinado, bota água e mexe e soca na goela, pensando que é doce. Não é, é amargo. É sal amargo que eles chamam, é para desentupir o cara. Purgante. Além de não comer nada, a gente desentope o cara. Mas tem um detalhe: depois do 3º dia, você começa a ver os milagres. E outro dia um rapaz do Banco do Brasil me perguntou o que eles fazem com o pessoal na clínica, que as pessoas vão para lá e saram. Eu falei: não faz nada, só muda os hábitos. Deixa o cara 3 dias sem comer, fazendo exercício, dormindo na hora certa, tomando a quantidade de água certa, e no 4º dia alimenta bem ele. Não, porque tinha um amigo meu que tinha diabetes, foi para a clínica e sarou. Fizeram isso com ele, desintoxicaram ele, por isso que sarou diabetes. De manhã, coma sozinho. Na hora do almoço, reparte com seu vizinho, sem líquidos. E à noite, dê para o seu inimigo, para matar o cara. Porque faz mal comer à noite. Certo? Mas você tem que comer bem cedo. O que é comer bem? Anote aí na sua agenda, vou dar uma receita do primeiro dia, primeiro cardápio da clínica. 3 bananas,
6 colheres de aveia, 2 colheres de farelo de trigo, para fazer digestão, e 1 colher de mel. Você mistura isso num prato, amassa bem num prato, e come vagarosamente 6 horas da manhã, sem colocar líquido por cima. Só isso aí. Eu quero ver você almoçar antes do meio-dia. Faz um teste. Glicídio de carboidrato da banana para te dar força. Proteína da aveia. Fibra do farelo e energia do mel. Você não sente fome dentro de 4, 5 horas. Você fica nutrido, seu organismo resistente. Na hora do almoço, você come normalmente, na clínica não usa nada animal, tá? Você come normalmente, mas sem líquidos. Porque o líquido estraga a refeição que você come, vou explicar daqui a pouco. E à noite você faz um lanche leve, geralmente com frutas ácidas. Fruta doce de manhã, frutas ácidas à noite. Para facilitar a digestão. Tudo isso obedecendo algumas leis. O nosso aparelho digestivo funciona assim. Esse aqui é o aparelho digestivo. Aqui é a boca, aqui é o estômago e aqui o intestino. Na boca se digere um tipo de alimentos. São chamados amiláceos, ou seja, amidos. Quem são os amidos? O pão, o macarrão, o arroz, a batata. São os amidos. Quando o amido cai na boca, ele sofre a ação de uma enzima chamada pitialina. A pitialina é uma enzima que está presente na saliva, que desdobra as moléculas de amido, transformando-as em destrose. Quando ela chegar aqui, facilmente será absorvida. Mas se você come pão e puro com café, dá azia e queimação, porque não fez digestão na boca. Quando você come proteína, não é feita aqui, é feita no estômago, a digestão. Porque quando você come proteína, essa passagem aqui, ó, esse tubo que vocês veem que dá acesso para o intestino, grosseiramente aqui ilustrado, chama-se piloro. O piloro é uma válvula, ele fecha e abre. Depende do que tem no estômago. Se você comer 2, 3, 4, 5 maçãs, a maçã desce direto. Porque a digestão é feita num terreno alcalino, como o intestino. Não precisa de isolamento molecular. Mas se você comer um pratão de feijoada, de carne, sei lá o quê, o piloro fecha. Aí a carne, a proteína deposita-se aqui no estômago. Logo em seguida, as glândulas do estômago liberam ácido. Principalmente ácido clorídrico e pepsina, que é um fermento que vai então desdobrar as moléculas de proteína, transformando-as em aminoácido, para que haja uma boa digestão. Isso leva a torno de 2, 3 horas, às vezes 4, depende do que você comeu. Agora, o que será que acontece se você comer, além da comida, frutas por cima? O que será que acontece se você, além de comer comida, botar líquido por cima? Vamos ver? Eu tenho aqui um saquinho plástico que vai simbolizar um estômago. O estômago está vazio, porque você não comeu nada, está com fome. Então está na hora do almoço, vamos almoçar. Eu já trouxe aqui o PF para vocês. Alguém me ajuda aqui, por favor? Pode ser o senhor? Por gentileza. Segura o seu estômago. É claro que o estômago dele não é desse tamanho, né? É um pouco maior. Mas ele vai comer, mastigando quantas vezes mesmo? Isso, 66. Carne moída também. Pode levantar mais um pouco, por favor. A batata é de ontem, mas não tem problema, pode comer isso mesmo. Ai, mandioca? Isso ajuda a gente estar com fome já. Melhor ainda. Cheio de comida no nariz, né? Vamos comer. O camarada só não come o prato porque ele é meio duro. Isso. Limãozinho para fazer digestão. Obrigado. O estômago está cheio, o piloro faz o que mesmo? Fecha, opa, para não deixar passar a batata por baixo. Nem feijão, nem carne, nem ovo, nem nada. Agora os ácidos vão ser jogados em cima, para desdobrar as moléculas de proteína. Mas, exatamente nesse momento,
rasgar, cuidado aí. Aí o camarada anda, faz aquele barulho. Gluc, 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 gluc no estômago dele. Hã? O piloto está fechado, o líquido não desce. A temperatura do estômago, que estava em torno de 39, 40 graus, ó, foi a zero, porque a Coca-Cola está gelada, 5 graus negativo, congelou tudo, paralisou a digestão. Os ácidos caem em cima e faz aquele barulhinho. Plim, plim. Porque não tem como digerir mais, cai tudo em cima da água, dilui tudo. Daqui a meia hora vai dar um revertério aqui dentro. Vai começar a fermentar tudo. Aí o cara tem gás, azia, má digestão, dor de cabeça, hemorroidas, varizes, prisão de ventre. Não sabe de onde que vem. Tá? E o processo digestivo continua, só que não tem como a digestão, o ácido cai e dilui tudo. Agora, todo processo de fermentação produz o quê? Álcool. Exemplo, fermenta a uva, que é uma fruta, produz vinho, que é alcoólico. Fermenta a cevada, que é um cereal, cerveja, que é alcoólica. Fermenta a cana de açúcar, que é um amido, pinga. Você já viu o pé de pinga? Não tem que fermentar a cana para sair a pinga. Então são processos de fermentação. Agora fermenta arroz, feijão, salada, carne, batata frita, batata cozida, mandioca, dá o quê? Álcool etílico. Esse álcool etílico produzido no seu intestino é lançado na corrente sanguínea e vai alimentar 100 trilhões de células, inclusive os neurônios do cérebro. O que acontece com as células quando você alimenta ela com álcool? Eu tenho aqui nas minhas mãos um ovo. E além de ovo, ele é também uma célula. Esta célula, nós vamos fazer um teste. Nós vamos colocá-la num recipiente e vamos colocar sobre ela um pouco de álcool. Então nós temos aqui um copo limpo e vamos colocar então no copo a célula gigante. Ele é uma célula porque tem núcleo, membrana e citoplasma, tá? Não é à toa não. Então nós vamos colocar aqui no copo um ovo. E sobre este ovo, um pouco de álcool. Pode ser álcool puro, pode ser cerveja, pode ser pinga, pode ser uísque, o que você quiser. Pode ser vodka. Quanto mais destilado for, mais rapidamente destruirá a célula. Então, uma vez que o ovo está submetido à presença do álcool, vai acontecer algumas coisas. Então, você mexe bem. Se você colocar uma cerveja dentro de 8, 9 minutos, destruiu a célula. Se você colocar na cachaça, 2, 3 minutos. Se você colocar no uísque ou na vodka, 1 minuto e meio. Se você colocar no álcool puro, 30 segundos. A célula está destruída, morta. O que acontece com uma célula gigante acontece também com as células invisíveis do seu organismo, do coração, do baço, do pâncreas, do fígado, dos rins, do intestino, do pulmão, que aos poucos vão morrendo. O que acontece com essa célula acontece também com os neurônios do cérebro. Por isso que a camarada que quando bebe muito, destrói os neurônios, a pessoa cai na sarjeta, o cachorro vem, faz xixi em cima dele, passa por cima, não dá nem mais. Destruiu a capacidade intelectual dele. Aí outro dia numa fábrica o rapaz falou assim, nossa, então não vou comer mais ovo, faz mal, né? É o ovo que faz mal. A cachaça não faz, vai continuar tomando, só o ovo faz mal. Então a célula está destruída, morta. E é por isso que você está ficando velho. Quanto maior a concentração de álcool no organismo, maior a destruição das células. Lembre-se disso. Agora, quando você nasceu, você tomava o quê? Você comia o quê? Arroz e feijão? Salada? Beterraba? O que é? Nada disso. Você mamava no peito da mãe, leite materno. A criança, quando vai mamar no peito, ela faz assim. Suga. Não é assim? O leite da mãe? Mas ela suga o leite da mãe, mas mais saliva do que leite. A pitialina que tem na saliva, por isso que criança baba de montão. A saliva contém pitialina. A pitialina desenvolve as moléculas do que mesmo? Amido. Coincidentemente, o leite da mãe é um tipo de amido. A criança mama 10 vezes por dia, mas como é bem digerido pela pitialina, faz boa digestão. A criança faz cocô também 10 vezes por dia. A criança cresce um pouquinho e a mãe então resolve mudar algumas coisas. Compra para ela uma mamadeira colorida, bonita, turma da Mônica. E põe aqui dentro o quê? Leite de vaca. Hormônios femininos para fazer crescer o bezerro. Em cima do leite da vaca ela coloca o quê? Açúcar. Qual que é a diferença entre açúcar e álcool? Nenhuma.
A mesma glicose que tem no açúcar, ou que tem no álcool, tem no açúcar. Quer fazer um teste? Pega um cara que bebe e tranca ele numa sala. Ele fica louco querendo tomar um gole. Mas se você der rapadura para ele comer, ele não sente nada. A mesma glicose que tem no álcool, tem na rapadura. Agora a mãe colocou álcool no leite da criança, chacoalhou bem, para dar bastante azia e queimação na criança, cólica, e soca na goela do Joaquim, filho dela, 3 meses de idade. O Joaquim recusa, não quer saber de leite não, tá louco, tá doce, negócio esquisito. Aí a mãe começa a pensar que alguma coisa está errada, porque ele não quer mamar. E ela então averigua e percebe que é o bico que está errado. Não sai leite para aí? A nutricionista da Johnson, que projetou a mamadeira, errou. Fez o bico muito pequeno. Olha só, a nutricionista da Johnson, empresa número 1 em qualidade do mundo, errou, fez o bico pequeno. Ou seja, a nutricionista projetou um bico para a criança sugar bem o leite, para misturar bem com a pitialina. Aí a mãe vai lá e acerta. Faz um rombo. E soca na goela do Joaquim. O molequinho deve ser de 3 meses de idade. O Joaquim agora só tem 2 opções. Ou engole, ou morre afogado. Então engole na marra. Só que a grande quantidade de leite não é desdobrada, porque a quantidade de pitialina é pequena. Uma semana depois a mãe corre no médico. Doutor do céu, Joaquim entupiu. Não sei o que aconteceu com ele, está entupido o molequinho. Faz uma semana não faz cocô. Estou até economizando fraldinha. O médico fala assim, aposto que a senhora mudou o leite. Ah, mudei, o meu acabou, o meu não está alimentando meu filho mais, eu coloquei leite de vaca. Então junto com o leite de vaca, só dá também esse supositório aqui, esse aqui é uma beleza. Aí a mãe fica, a madeira para entupir, supositório para entupir. Madeira para entupir, supositório para entupir. Assim vai. 5 anos depois, o Joaquim acostumou-se com os supositórios. Mas acostumou-se também com a glicose do álcool. Aí só quer saber de bala, doces, sorvetes, chocolates, refrigerantes, porque tem glicose, tem açúcar. Viciou-se também na cocaína da Coca-Cola, porque vicia. Viciou-se também na cafeína do café, porque vicia. Viciou-se na nicotina do cigarro, que o pai fuma dentro de casa, que vicia. E se essa criança começar a usar droga pesada, você não se assuste, porque ela está sendo alimentada desde pequeno. Agora, junto com a alimentação dela, está sendo destruído o sistema imunológico, defesa, e as pessoas estão morrendo. Uma vez doente, as pessoas vão aos médicos. Se você está com dor de cabeça, ele dá o quê? Doril. Se você está com dor de estômago, antiácido. Agora, para que serve antiácido? Você está com problema de úlcera, né? A úlcera não é mais do que uma ferida no estômago. Uma vez que tem uma ferida no estômago, o ácido caindo aqui faz um estrago, dá uma dor. Porque quando você come um pratão de comida, o seu estômago libera ácido para fazer a digestão de um pratão de comida. Quando você come uma coxinha, libera ácido para um pratão de comida. Quando chupa uma bala, libera ácido para um pratão de comida. Quando fuma um cigarro, que o cigarro irrita as glândulas, libera ácido para um pratão de comida. Esse excesso de ácido queima, faz um buraco aqui no estômago, faz uma úlcera, que é uma ferida na mucosa interna do estômago. Agora, cada vez que você come alguma coisa, queima. Aí você vai ao médico, o médico te dá um antiácido, que é nada mais, nada menos uma coisa para neutralizar o ácido. Mas afinal de contas, qual que é o problema? O ácido ou a ferida? Lógico que é a ferida. Então não seria mais fácil cuidar da ferida do que cuidar do ácido? Sabe o que eles fazem na clínica para curar o estômago? Vou dar uma receita, você tem problema de estômago, você presta atenção. A pessoa fica 3 dias sem comer nada, a não ser batata. Essa batata que vende na feira, batata inglesa, ali perto do Carrefour tem lá o... Carrefour não, do Apoio, tem um camarada lá na esquina lá com um caminhão vendendo um saco de 50 quilos por R$7. É aquela lá. Você cozinha ela e come 3 de manhã, 3 no almoço, 3 na janta, durante 3 dias, só comendo isso, mais nada. Meia hora antes você toma líquido, 2 horas depois você pode tomar líquido, mas nessa hora de almoço, só batata. Sem tempero e sem sal, sem óleo. Porque a batata é amido. Não precisa de ácido no estômago porque é desdobrado nas moléculas através da pitialina. E além disso, ela é cicatrizante. Ela fica aqui no seu estômago, em cima da ferida, e dentro de 3 dias cicatriza a úlcera. Se você tem problema de estômago, ou alguém na sua casa tem problema de estômago, faça esse tratamento. É batata. Outro dia, fazendo palestra na Telerge, no Rio de Janeiro,
Um rapaz no final da palestra me chamou num canto e perguntou assim: professor, eu queria fazer uma pergunta. Eu falei: pois não, pode fazer. Carioca é meio abusado, né? E ele chegou e falou assim: sabe o que é? Não é bem eu que queria fazer, é um colega meu que queria fazer, mas ele foi embora, não deu tempo e pediu para me perguntar. Pois não, pode fazer. Ele queria saber se ovo de codorna é bom para sexo. Ovo de codorna é bom para sexo? É. Vamos pensar um pouco. O que é que provoca desejo sexual no ser humano? O que é que capacita fisicamente o ser humano para ter um relacionamento sexual? Quando você está em situações concernentes a ter um ato sexual, o coração bate mais rápido. O cara fica emocionado, né? Batendo mais rápido, uma grande quantidade de sangue é enviada então para o aparelho genital. E através desse sangue é então que mobiliza o aparelho genital, tanto do homem quanto da mulher, a se preparar para uma relação sexual. Agora, o que conduz o sangue? Como o sangue é levado até o aparelho genital? Não é por uma artéria? O sangue não passa por dentro de um tubo para chegar até lá? Se o ovo de codorna tem uma grande porcentagem de colesterol, e colesterol entope a artéria, vai ser bom para sexo? Oh, então por isso não funcionou. O que não funcionou? Não, meu colega. Meu colega começou a usar um ovo por dia. Nada. Aí começou a usar 2 por dia. Nada. Essa semana ele está usando 4. E nada. Eu falei, rapaz, você pode usar até a codorna inteira, que não vai adiantar nada. Mas se você quer uma receita para levar para ele, anote aí. Vou dar a receita. Você pega um copo com água cedo de manhã em jejum e espreme o limão dentro. Mexe bem. Dá um copão daquele grandão. E toma vagarosamente em jejum. Na hora do almoço, meia hora antes ou 2 horas depois, outro copão com limão. Bem diluído, tá? Você não dá problema disso. Se você tiver gastrite, úlcera, é ruim. Então você tem que diluir bem na água. Beba vagarosamente, para diluir bem o ácido na boca. À noite, antes de dormir, outro copão com água de limão. Ué, o que tem a ver limão com sexo? Por nada. Só que o limão é adstringente. Ele queima o colesterol, a gordura das artérias por dentro. Aí o sangue flui facilmente. Será que funciona? Eu não sei, faz um teste. Gente, são princípios básicos, simples, práticos, que em primeiro mundo se faz muito. Mas nós estamos aqui sofrendo ainda a ação mafiosa, muitas vezes, da alopatia. Então que você não seja a próxima vítima do problema. Para me aprender tudo isso que eu falei para vocês, eu fiquei doente 3 anos. Quase morri. E não aprendi na faculdade, não, aprendi na prática. Eu sei o que eu estou dizendo para vocês. Eu senti. Eu fazia tudo errado, sofria as consequências. E você pode estar na mesma situação. Tenho encontrado muitas pessoas que após a palestra chegam, professor, eu sinto exatamente isso que o senhor está falando. E toma um monte de remédio. Esse dia, numa palestra, uma senhora numa indústria, mostrou uma bolsa cheia de comprimido que ela tomava. E sentia o mesmo que eu sentia. Eu falei, para tudo fora, não vai resolver nada. Ou você muda os hábitos, ou você paga o preço com a sua saúde. Depende de cada um de nós. Você decide. Não tem jeito. Tá certo? Espero com sinceridade que o assunto abordado aqui tenha trazido maiores informações para você. Se você quiser fazer alguma pergunta, no final nós estaremos à disposição lá, tá certo? Eu quero dizer para você o seguinte, durante esse programa que eu tenho feito já há 5 anos no Brasil, principalmente nos ministérios, eu tenho colocado à disposição das pessoas um material didático que traz maiores informações. Porque se você assiste, você fica preocupado, eu sei que você está preocupado, eu também fiquei na época. Então eu preparei uma fita de vídeo em forma de informações, para que você possa também, além de obter as informações aqui, transmitir para seus familiares, seus amigos, seus parentes, seus filhos, sua esposa, que está em casa. A fita de vídeo chama-se Qualidade de Vida e os Recursos Naturais de Saúde. É um vídeo com 60 minutos, onde mostra então a importância do ar, da água, do repouso, do exercício, da luz solar, do sono e da alimentação. Eu divulgo também um manual por escrito, porque em alguns lugares, pessoas às vezes mais carentes não têm condição, não tem vídeo. Então ela pode ter as informações através de um manual escrito. Neste manual,
tem todas as informações que eu mostrei para você. Ele chama-se Qualidade de Vida com Saúde Total. Tudo que eu falei para você e muito mais está aqui nesse manual. Então, se você quer aprender um pouco sobre esse assunto, leia esse manual. Além de trazer esse assunto, ele traz também receitas para sua esposa. O que eu vou fazer hoje? Como é que se alimenta? O que come? Que hora que come? Como é que tem que comer? Então, vem dizendo aqui para você fazer. Tá certo? Então, se você tiver interesse, você poderá adquirir esse material. Eu trouxe aqui para você adquirir.